Zé Marcelo, cara, é o seguinte, a ideia é a gente bater um papo mesmo, bate-papo mesmo descontraído, contar um pouco da tua jornada, da tua história, ver onde é que qual é o background do José Marcelo, até se tornar um climatrônico, até começar a reparar placas, eu já reparava placas. Vamos trocar ideia, vamos bater papo, tirar dúvidas, se tiver dúvida. A gente tem uma conversa muito. Não tem muito script, não, na verdade. A gente bater um papo Informal. mesmo. Informal, exatamente. Aí, cara, eu começo te perguntando como é que tu me conheceu e conta um pouco do teu background. Tipo, quem é o José Marcelo? Começou como essa parada de eletrônica na tua vida? Bem, eu tenho 54 anos e desde os 11 que eu me interessei por eletrônica, eram revistas que tinham na época, uns laboratórios assim, nem se compara nada de hoje que tinha para a gente montar, baseado em solenoide, desmontando carrinho, por Caraca. aí. Aí comprei meu primeiro multiteste em 79 e Muito fui me bom. aventurando. Como curioso, depois Muita Eletrônica Saber, que era uma revista que tinha mensal muito interessante, do Newton Braga, e Muito Baga fui lenda, né, cara? Lenda viva. e consertando som, o que tinha mais era som. Depois fui me aventurando para televisão, na época a válvula, depois aquelas híbridas, né? Começando a sair o transistor, e por aí foi. Aí, em 84, fui para o Rio de Janeiro, Peraí, fiz chegou a trabalhar engenharia. com válvula, cara. Chegou a trabalhar com Ah, válvula? sim, 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 tinha. Cara, Da Philco, massa. da Char, Sensacional. Vai lá, continua, desculpa aí. reparando as coisas dos vizinhos. E aqui é uma cidade pequena, né? Entendi. E fui ficando conhecido com isso. Aí fui para o Rio de Janeiro, fiz engenharia eletrônica e telecomunicações de 84 a 92, Uhum. né? E nesse período surgiu um vídeo lá de videocassete, transcodificação de videocassete, que aqueles aparelhos vinham importados, né? Não davam cor no nosso sistema de televisão aqui. Aqui era Entendi. PAL-M, lá NTSC, né? A Certo. gente fazia um circuitinho para enganar o, o decodificador da televisão nossa e habilitar para o sistema NTSC. E lá tinha um curso também de videocassete, eu fiz o curso e depois comecei a dar aula. Aí vivi isso, dando aula lá durante 2 anos. Aí depois formei, voltei para minha cidade, né, que é além de Uhum. Paraíba, é a divisa de Minas com Rio de Janeiro. Entendi. E aqui, tô até hoje. Tudo que passou Sempre com nessa reparo de época, placas. os aparelhos, né? Certo, certo. Placa, assim, particularmente, começou a surgir de um tempo para cá. Os aparelhos Porque esses dessa época de trocar essa que tu decodificar explicou era a que placa também. decodificando. Transcodificação. Pronto, Isso é uma ótimo. plaquinha. E aí tinha um circuito que a gente pegava um sinal do videocassete, um PLL da época, Uhum. ele marcava o momento o NTSC ele era só a fase positiva. O PAL-M tinha o positivo e o negativo. Então o que o circuito Certo. fazia? Ele identificava a fase negativa e matava ela, cortava. Aí a televisão não via a fase negativa, só o positivo. Entendi. Aí ela liberava o sistema para colorir. Chamava killer. Matava o killer, né, e coloria. Aí Interessante. gravava, reproduzia. E tinha também os aparelhos que a pessoa trazia, comprava, importado televisão. Depois surgiu o data show, né? Tudo. E vinha a NTSC. Aí, nesse caso, algumas televisões poderia também fazer lá matava alguns sinais através de condensadores, jogava para a terra e entrava um circuitinho tal, coloria. Agora, a maioria a gente usava um transcoder externo, era uma plaquinha, né? Na época, a Tecnovídeo fornecia isso e pegava o sinal PAL-M-NOS, decodificava ele em RGB e montava ele novamente em NTSC. Aí a televisão aceitava. Ah, entendi. Entendi. Interessante, muito massa. E Aí aí, voltei para cá e consertando tudo que apareceu nesse período. Videogame, televisão, videocassete, filmadora. Consertei muita filmadora naquela época. Vinha tudo estamos falando importado. dos anos 90. Isso nós estamos nos anos 90. Aí depois
os aparelhos já começaram a vir decodificar de fábrica no Certo. sistema, até multi, vinha tudo quanto era sistema do mundo, Secam, PAL-N, Uhum. por Aí aí vai. matou o negócio. Aí acabou a graça. Eu codifiquei também muito videogame. Aqueles primeiros Destravava, videogames era? Atari, vinha tudo preto e branco. Atari, Ah, entendi, depois certo. Master System, Muito massa. PlayStation, primeiro PlayStation. Desbloquear também, para poder Aceitar outros jogos, aceitar né? na época cartucho pirata, né? Depois veio o CD. Então, assim, especializado foi essa época. Eu era um especialista. Certo. Eram poucas pessoas que faziam, igual essas placas hoje de refrigeração, eram poucas pessoas que faziam. Então a gente dominava o mercado, ensinava para quem interessava, entendeu? Uhum. Aí depois disso, coisas normais, né? Depois me especializei de novo em câmera fotográfica. Apareceu Certo. muito também, vamos dizer aí de 20 anos, entre 2000 e 2010, muita câmera fotográfica. Essas aí anteriores dos celulares, né? Com aquelas Sim. objetivos. Tinha as normais que todo mundo tinha e as sempre profissionais. Mexi muito com isso. Deixa Montava eu te, deixa eu te perguntar uma coisa. uma objetiva daquela de olho fechado. Entendi. Mas uma dúvida minha, assim, tipo, vamos lá, tem mudanças de mercado, né? Te assustava essas mudanças? Como é que tu via essas questões dessas mudanças? Ah, o mercado morreu aqui. Pô, eu tô fazendo essa parada Mudou muito aqui. com o tempo. Antigamente era interessante a gente se associar a uma marca. Principalmente quando estava começando, uma Philips, uma Philco, uma Sharp, porque isso aí te dava uma certa identidade, uma confiança, você atraía clientes por causa da marca e tudo. E você ter uma autorizada era interessante pelo seguinte, não tinha internet. Certo. Então, a gente queria ter uma novidade, entender uma, uma coisa que estava surgindo, uma tecnologia nova, Uhum. não tinha para onde correr. Então, você tendo uma autorizada, eles te passavam cursos, você ficava com um pezinho neles lá para poder ter peça, saber o que estava avançando, entendeu? Entendi. Agora, com o tempo, com o advento da internet, isso aí foi perdendo um pouco de projeção e tudo, e a gente já começou a dar uns saltos maiores, entendeu? Então, hoje em dia, de um tempo para cá, se aliar à marca, foi acabando, é próprio automóveis, né? As grandes agências, aí foi se perdendo com o tempo. O pessoal teve que ir migrando, teve que se adequando, entendeu? Entendi. Aí, antigamente surgia um aparelho, você abria, olhava mais ou menos uma noção do defeito, aí tinha que ir ao Rio de Janeiro, numa Uhum. esquema que chamava. Aí em São Paulo, acho que aí, em São Paulo era Aurora. Lá no Rio tinha outro nome. Aí trazia o esquema, olhava o defeito, aí você descobria. Voltava ao Rio de Janeiro, comprava a peça, voltava e arrumava. Você imagina esses clientes Caraca! de hoje que não querem perder meia hora. Imagina naquela época, era assim que funcionava. E hoje em dia os caras acham difícil comprar componente, né? Hoje em dia, se 2 cliques você compra um Também. componente. Não tinha assim, correio, era muito precário, não tinha Sedex, não tinha. Tinha assim umas pessoas que a gente chamava de despachante. O Uhum. despachante ia, às vezes trabalhava em empresa de ônibus ou caminhoneiro e tudo e trazia o material, entendeu? Então, assim, Entendi. especializado, eu considero que eu fui, nessa época da transcodificação, com a máquina fotográfica, o próprio videocassete, arrumei muito, realmente tinha muita facilidade, tanto na parte mecânica como na parte eletrônica, muitas fontes, né? Uhum. Depois disso, não apareceu mais nada assim. Assim, porque a máquina fotográfica eram 5 por dia que eu reparava, videocassete eram Entendi. 5. Então era aquilo, era aquela constância da, da firma. Você sabia que no final do dia você tinha já um faturamento tal em função daquilo. Era certo. O resto era o trivial que poderia aparecer, entendeu? Aí depois desse. Porque o DVD não substituiu o videocassete. Ele foi muito rápido e muito assim.
descartável. Né? Uhum. Então me sumiu isso, aquilo que mantinha a oficina. Embora consertando de tudo, aí, mas não tinha aquilo que você pudesse ficar tranquilo no final do mês, que, né? Aí começaram a aparecer as placas, principalmente no início assim de automóvel, automotiva. Certo. Era de subir vidro de carro, de abrir alguns compartimentos, de ignição eletrônica. Aí começou a aparecer alguma coisa. Mas com muita pouca informação, porque isso a gente não acha manual, Não não acho não. acha, não acha tutorial, não acha nada sobre isso, até hoje. Né? É. Aí começaram a aparecer aqui na cidade alguns técnicos de refrigeração, Hum. com ar-condicionado, com máquina de lavar e geladeira. Aí eles começaram a trazer essas placas. Aí que foi o meu conhecimento com essas placas. Comecei a consertar aquilo de orelhada, depois algumas começaram assim a aparecer com mais, assim, muitas iguais assim aparecendo com mais coisa tudo. Aí eu fui pegando o jeito e essas placas realmente eu consegui desenvolver aqui até um gabarito para testar e tudo. Eu tinha uma certa confiança de Uhum. entregar. E comecei alguns casos que eu não tinha como testar, que é umas mais complexas, né, que depende de uma coisa externa. Eu comecei um caso ou outro, acompanhava eles para poder entender aquilo melhor e ver o que estava acontecendo. Porque alguns eu entregava, chegava lá, não funcionava e por aí vai. Aí eu comecei a acompanhar, então eu consegui fechar um pouco esse circuito, entendeu? Aí Entendi. apareceu a famosa inverter. Isso realmente foi um divisor aqui, porque vinha aqueles GBT, uma fonte assim com mais corrente e queimada, aquelas placas, as primeiras que eu peguei estavam destruídas, umas Entendi. porque já tinham tido, outras por causa de raio, e não encontrando componentes também para reparo, né? Uhum. Procurei esquema, informação, nada. Aí agora apareceu o teu curso, né? Que foi muito interessante nesse sentido, porque a gente não encontra nada nesse setor, né? Sabe disso. Exatamente. E durante a pandemia eu procurei cursos, né? Falei, já que a gente está parado em casa, não pode, trabalha, mas está meio esquisito, vamos procurar curso. Aí a gente Estudar, né? procura um que vai aparecer em série, né? Vários. Vai aparecer o curso de tudo que você imagina, né? E eu foquei nesse de placa porque eu vi ali uma oportunidade de pegar uma coisa que está no início, que está começando, que Uhum. tem pouca informação e tudo, e de repente aqui na região concentrar um polo nesse sentido, entendeu? Até no Rio de Janeiro tem poucas pessoas. Já procurei, já corri atrás. A maioria terceiriza, né? Isso. A maioria terceiriza. Tem lugar lá que tem fila, é o dia inteiro. É. O cara só está crescendo, só vejo ele crescer, entendeu? Nesse segmento. E isso veio para ficar, né? Porque hoje, a minha primeira, como se diz, a primeira vez que eu vi um inverter assim, foi em motor, inversor de motor Uhum. trifásico. Já me procuraram para consertar Lá isso, na os motores indústria, né? trifásicos, né? De 220, de 360 e por aí vai. Depois em placa de esteira de academia, que é Aí tem também um inversor lá segmento também? interessante. Meu convívio com o inverter veio daí, né? Entendi. Agora, a placa de climatização, ela tem as suas peculiaridades, ela tem os seus circuitos, né? Por mais que a gente conheça as peças, saiba testar e tudo, aquela parte de comunicação ali era uma incógnita. Eu não conseguia entender bem aquilo, como é que aquilo funcionava. Agora está clareando melhor, que tem uma interação com a placa externa, a vaporizadora com a do climatizador, e aquilo, ele se entende. Se o negócio em algum momento cair, né, ele vai acusar erro, vai dar o piti dele. É. Agora, cada marca faz isso de uma forma diferente. Então, se não tiver para te passar isso, não, você não consegue
acompanhar, entendeu? Entendi. Muito interessante. Você tem algum conhecimento de climatização e refrigeração? Você precisa ter uma preparação anterior, Não, de alguma curso de noção? refrigeração ou climatização. Tu sabe instalar uma máquina de ar-condicionado? Não, eu não tenho a parte de refrigeração, mexer com gás, essas coisas não, né? Entendi. Quando eu acompanho esse pessoal dessa área, eu vejo tudo fazer e tudo, mas é só mesmo a parte eletrônica da história, entendeu? Essa parte eu deixo com eles. Exatamente. Né? Eu pergunto isso daí porque a gente. Às vezes a pessoa acha que precisa saber da climatização, né? Para reparar a placa. E a eletrônica é uma só, né? Olha, e nesses anos todos de acompanhando as coisas, eu lidei com muitos especialistas. Eu hoje conheço especialista em videogame, especialista em data show, e tudo. Uhum. O especialista, na verdade, ele não precisa ter um conhecimento assim muito aguçado da própria eletrônica. Lógico, se tiver, é interessante, é bom, é o certo. Mas esses especialistas, a maioria que eu lido, é muita prática, é só aquilo, aquilo, aquilo. E o cara começa a conhecer todos os modelos, a dominar o mercado, entendeu? Uhum. Então o especialista ele vem dessa formação, a maioria que eu vejo, né? Entendi. Interessante. Agora, se ele conseguir aliar a parte prática com a parte teórica, e um termo que eu tenho visto muito hoje, que eu faço isso há 500 anos, e agora eu vi o nome disso. Como é que é o negócio? É você fazer a engenharia reversa. Certo. Isso é uma palavra nova, mas é uma coisa que eu faço há muito tempo, entendeu? A gente não tinha esquema dos aparelhos, então eu ficava desenhando aquilo, perninha tal com perninha tal, e bererê, ligando até chegar, até fechar o desenho. Aí depois passava a limpo umas 3 vezes para ele ficar com um formato que você conseguia entender, né? Entender, né? Agora eu estou lido em engenharia reversa. Eu nunca ouvi esse termo. Eu conheci esse termo na faculdade, realmente. Essa... Enfim, é fazer isso aí, né? Então, Levantar circuito. Conhecido também como levantar circuito. justamente. E assim, acompanhar esse tipo de aula, tipo online e tudo, eu tive uma certa dificuldade por o seguinte, não é do meu tempo isso aí, entendeu? Estudei tudo, mas depois é muita prática de bancada. Agora, acompanhar as próprias aulas, né? Tem os termos, né? Certos, como cada circuito tem seu termo. Então, a fonte tem um nome específico. O GND tem um nome específico. No próprio esquema, cada marca utiliza um segmento, geralmente são abreviações do inglês, né? Então, Isso. isso que a gente tem que se adequar, tem que ir entendendo, mas está dando para acompanhar bem. Show de bola. Eu vou explorar um pouquinho essa tua experiência, cara. Todo dia que a gente conversa com uma pessoa que tem uma boa experiência como a tua aí. Total respeito, né? Eu me considero um bebezinho na eletrônica. E aí, você passou por várias mudanças, né? Vários segmentos, vários períodos de altos e baixos na eletrônica. Tá? Era uma coisa que eu me perguntava quando eu entrei no segmento. Será que tem futuro mesmo? Isso talvez você está ouvindo aí, a gente está se perguntando isso, né? Será que esse negócio de inverno tem futuro mesmo? Eu me perguntava isso lá no começo. E quando eu virei, isso é minha percepção, né? Quando eu virei a chave que eletrônica é uma só, que pode ser num DVD, num inverter, numa coisa só, tipo, a gente consegue desenrolar, consegue estudar, consegue entender. Mas eu queria enxergar de ti, a tua opinião, ou o teu relato de como tu enxergava essas mudanças. Pô, tava dominando o mercado de, de TV lá, das trocas lá, TV colorida. Pra Muda em simplificar. questão de 6 meses. Pronto, e aí, como era a tua percepção? Tipo, pô, o mercado é ruim ou não? Já tenho que me ligar qual é a próxima onda do mercado, era tipo essa pegada. Já entendeu? Pegou rápido essa visão aí? Não, com o tempo eu vi, foi isso.
não era interessante se ligar a uma marca, não era interessante se ligar a um segmento, porque você hoje é o bambambam bam, bam do videocassete, no dia seguinte aquilo acabou e aí, o que você vai fazer? Entendi, Entendeu? Isso aconteceu. Não entendi. aconteceu comigo, porque eu sempre tinha um olho à frente, sempre fui procurando novas tecnologias, mas eu vi vários colegas, entendeu? O próprio da transcodificação. O cara que vendia, montava as placas de transcodificação e vendia para terceiros, ficou rico. Em um ano, ele ficou rico de um jeito que ele, num tempo, ele colocou na mão de empregados e ficava jogando tênis o dia inteiro. Tá? Caraca, Em, velho. em 3 anos ou 4 anos, eu vi ele cair de uma tal maneira que ele voltou a morar com a mãe. Você vê Meu Deus do céu. como é que as coisas são assim. Então, isso na época foi assim uma coisa que me chamou muita atenção, né? Então eu vi, não vou me ligar à marca, não vou me ligar a segmento, a aparelho, vou acompanhar a evolução das coisas. E a gente vai galgando, vai vendo, isso vai vingar, isso não vai. A gente não tem bola de cristal, entendeu? Uhum. Agora, a tecnologia, ela fica, entendeu? Então, o inverter, a gente está vendo que é uma tecnologia. Ela hoje está na máquina de lavar, está na esteira, está no motor e está tomando. Eu conserto também umas centrífugas de pessoal que mexe com laboratório, né, de sangue, essas Certo. coisas. Uhum. Essas centrífugas já usam Com inverter. inverter também. É. O que se Sensacional. procura com inverter? Com- É economizar as peças, não ter desgaste, barulho, frenagem, é, economizar energia, entendeu? Então é uma coisa que veio para ficar, não tem como. Então as tecnologias a gente vê passando, as próprias fontes de hoje, fonte chaveada, é uma coisa que a gente vê para tudo quanto é lado. Uhum. O televisor já usa há muito tempo. Isso começou na Telefunken. A primeira fonte chaveada que eu vi foi uma televisão Telefunken. Isso não Caraca. sei nem que ano que foi. Foi a Gigantesca. primeira televisão, foi a primeira televisão que a fonte era aterrada. Ela não dava choque, entendeu? Porque era O circuito da normal as fonte era TV dava, isolado dar do choque, né? restante do circuito. Isso é uma coisa nova, porque toda televisão o chassi era vivo, né? Sensacional, tá vendo aí, Sempre. galera? Muito massa. Sensacional. Tô lembrando das coisas assim, mas é interessante para ilustrar. Pode falar que eu acho muito Em interessante mesmo. celular surgiu aqui em 96, né? Certo. Aí começou aqui, como tem muita área rural, começou a ter o telefone rural, o celular rural. Aí era um celular automotivo, uns grandes, com fone mesmo, que eles adaptavam a interface nele e ele virava um celular rural. Na época não tinha chip, mas você podia pôr em casa, em qualquer lugar, e ele te dava uma linha telefônica. Você podia ligar um telefone comum, um telefone sem fio nele, era uma interface que fazia isso. Essas interfaces vinham de Israel. A gente ouve falar, Israel super avançado em tecnologia, principalmente militar, né, telecomunicações. Uhum. Nessa época já vinha essa interface de Israel. Então, quer dizer, as coisas com o tempo e com a internet, foram fechando, né? Tudo faz sentido no Tudo, final. tudo faz sentido, exatamente. Muito interessante, cara, muito massa. Interessante saber essa questão da TV, isso eu não desconhecia. Essa questão da TV aí. Do celular rural também. Mas da TV é muito interessante, que era o São padrão, coisas né? que Ser o padrão circulam leva choque. muito em cidades menores, que tem a área rural. Igual parabólica. Parabólica em cidade grande é muito raro, né? É, Mas assim, às vezes na periferia. Aqui já chegou a ter uma fábrica de receptor de parabólica. Essa Texat foi a primeira, assim, uhum. No- grande desse. nos interiores aqui tem. Texat, tem, ainda Surgiu tem. aqui, na cidade, entendeu? Depois foram para São José dos Campos. Muito massa. Então tem Muito muito massa. assim essa diferença de. Isso teve em televisão, em videocassete. As marcas que comercializavam no interior eram diferentes das grandes cidades.
Entendi. Hoje Entendi. não, hoje vem tudo pela Mercado Livre, vem tudo pela É, Casa Bahia, tudo centralizou um pouco. Na época não, dependia muito da onde vinha, né? Igual aquela época de Manaus, Zona Franca de Manaus, uhum, aqueles receivers, os melhores aparelhos de som que eu já vi até hoje, aqueles receivers, aquelas picapes, vinha tudo de lá. entendi. Mas voltando a esse assunto da tecnologia, entendeu? Eu acho que a tendência agora é o inverter, é isso aí que a gente está estudando, que isso aí, embora hoje use em climatização, isso aí vai ficar, é bom a gente entender isso bem, a gente acompanhar isso, porque dali vão surgir novas tecnologias e a gente vai estar preparado para poder acompanhar, entendeu? E eu acho que o futuro Entendi. da climatização é ir para a energia solar. Já tem visto alguma coisa, né? Que são os aparelhos alimentados pela energia solar, autossuficientes, que não gastam Pronto. energia, que você pode levar para qualquer lugar. Eu É, acho que é um. Então, tem energia e estudo aí. também esse aparelho de energia solar que usa hoje em casas e tudo, ele usa um inverter igual esse daí, né? Que transforma a energia da bateria em um bivolt, um monovolt, dependendo da sua. Então, quer dizer, é uma coisa que realmente a gente tem que entender e sugar o máximo possível quem detém isso hoje. É isso aí. É isso aí. Aplicar e fazer, é muito massa mesmo. É isso mesmo. O que eu enxergo, o que me conforta, e eu te perguntei isso aí porque eu já tive esse medo. Tá baixo ainda? É? Eu te perguntei isso que eu já tive esse medo, sabe? Pô, e se der errado? E se não, eletrônica não for? Porque eu tava na. Quando eu falo isso, é lá na faculdade. Eu tava decidindo que área eu ia atuar. Eu fiz mecatrônica, então a gente vai de automação, eletrônica, elétrica, um mundo de coisa. E aí, pô, que áreas que eu vou atuar? Que área que eu vou escolher atuar? E aí eu fiquei naquela, e aí até que escolhi a eletrônica, e sempre me questionava, mas será que é eletrônica? E aí hoje, o que é que me confortou naquela época? Que eu disse, caraca, é isso aqui mesmo. Além de ter gostado demais, é o fato de toda, todo segmento, qualquer que seja ele, a evolução é software e hardware. Né? Se evolui de software, tem vários softwares pancada, e evolui o hardware. E o hardware é eletrônica. Isso, caraca, se eu entender eletrônica, eu estarei, não importa o segmento, na época não era nem, não pensava nem em climatização na época, mas não importa o segmento, eu vou estar na vanguarda se eu souber eletrônica. E muito interessante ver a tua experiência dessas ondas de equipamentos que bombam e morrem em um curto período de tempo e tu surfou algumas ondas dessas aí. E é muito interessante ouvir porque só mostra que tu só permanece na eletrônica porque tu sabia eletrônica. Ah, mas na época era máquina fotográfica. Agora é máquina inverter, sei lá. Mas porque tu sabe eletrônica, se continua estudando. Vocês estão vendo aí, galera, que é um cara que tem experiência gigantesca e continua estudando, né? Uma coisa que eu tenho ciente pra mim é que a eletrônica, se a gente parar, ela não deixa a gente parar, né? Se a gente parar, ela vem e engole a gente, né? É uma, é uma coisa que vicia, né? É, é viciante E a mesmo. mulher tem que acompanhar, porque a gente é meio maluco, né? Então, se a mulher não acompanhar, não tem jeito. Muito bom. Tem que ser, tem que ser. Ela tem que ter essas loucuras, né, cara? Outro dia eu fui conversar com minha mãe sobre eletrônica. Ela só viu. Foi tão bom pra mim, mas ela só viu. Terminou a conversa, ela se calada tava, calada ela ficou, se levantou e saiu. Eu disse, muito obrigado por ter me ouvido. Eles Já valeu. aqui me acham maluco, me acham acumulador. Eu acho que o eletrônico ele é acumulador de natureza. É, Não tem como você. Porque eles olham para aquilo ali e vê lixo. Eu vejo uma placa, eu vejo uma tecnologia, um componente que não acha mais para comprar, que depois eu posso precisar. Então, é é, uma acumulação que, de outra forma, não tem como explicar isso para eles, né? é verdade. Verdade. Mas eu Aí, vi, assim, na época que eu formei, eu sempre quis manutenção. Sempre fui.
focado para manutenção. Mas na época o pessoal era mais assim de trabalhar em laboratórios, pesquisa. Aí estava saindo esse negócio de informática, era uma coisa nova. O computador na faculdade, na época, quando eu entrei, em 84, era uma sala. Era uma sala inteira e o disco eram folhas todas furadinhas, ali que fazia leitura. Papel perfurado, né? Muito massa. Até perfurado. É igual aqueles bilhetinhos de loteria mais durinho, todo furadinho, e aquilo ali que fazia o papel do disquete que depois veio, né? Entendi. Era rolo Caraca. de fita magnética e por aí vai. E dali para frente surgiram os primeiros processadores, bem simples mesmo, e o negócio foi numa velocidade espantosa, né? Mas eu Uhum. sempre quis manutenção e sempre fui para esse lado e sempre tive facilidade também com o mecanismo. Então eu consegui lidar bem com os aparelhos que tinham as duas coisas, né? A Entendi. parte eletrônica e a parte mecânica. Mecânica, né? Mecânica. Hoje a molecada só quer robótica, né? Mecatrônica. Eu vejo alguns aqui na cidade formando, indo para esse lado, né? Assim, a parte eletrônica mesmo, raiz, foi ficando para trás, né? Ela tá meio Meus Nutella, né, amigos, agora? assim, acompanhei técnicos já de 3 gerações, talvez, já estão todos, assim, morrendo ou aposentado, entendeu? Então a gente vai ficando, vai sobrando. É, cara, a gente permanece. Exatamente. É viciante a manutenção, eu acho viciante. Além da eletrônica ser viciante, né? E por ser. Não é um trabalho braçal. Eu acho que meu primeiro mentor, cara, ele tem hoje, deve ter hoje uns. Beirando uns 70 anos e está ativo, entendeu? Ele nem fala em parar. Ele fala em sair da lida com o cliente, mas não fala de parar de mexer com eletrônico. Ele quer sair da lida com o cliente, né? Esse estresse estressava bastante na época que eu trabalhava lá com ele. Cobrança e tal. E ele disse, não, cara, só ficar de boa, só o meu laboratório em casa, só desenvolver meus projetos e tudo mais. Então, um negócio que, pô, não tem idade, né? Bom, e hoje em dia, com a internet, facilita muito, né? Facilita muito, assim, a pessoa desenvolver as coisas, a descobrir uma área de atuação, a aprender. Eu tive um funcionário, já tive vários funcionários, hoje tenho menos. Mas, assim, em 2014 tinha um funcionário cubano. Ele, aquele negócio dos mais médicos, né? Certo, Aí veio a médica aqui para a cidade. 3 meses depois ela trouxe o marido. E ele era um engenheiro cubano. entendi. Aí pediu se ele podia me acompanhar aqui, porque não chegou na cidade, tudo, Uhum, não ficar à toa e tudo. Tá, bom, vamos lá. Aí comecei a passar para ele assim televisores mais antigos, a minha informação, né? Cuba. Então eu vou dar para ele rádio, televisão mais antiga, né? Para ele passando o tempo, né? entendi. Aí foi. Ele consertou tudo que eu pus na mão dele. Aí começou, Marcelo, mais. Aí, aos poucos eu fui entendendo ele melhor, porque ele me entendia, mas eles falam muito Uhum, rápido, eu não entendia muito do entendi. que ele falava. Aí, aos poucos, comecei a passar aparelhos mais novos. Ele consertava de tudo, porque parece que ele teve uma passagem pela Venezuela. Certo. E, e ele consertava de tudo, entendeu? Sensacional. Computador, notebook. Aí acabou eu me atualizando com ele, entendeu? Muito massa. Muito massa. Porque eu comecei a acompanhar essa parte que eu tinha medo. Uhum, As primeiras placas foi nessa época. E eu comecei a acompanhar ele consertar. Entendeu? Então eu entendi. fui entendendo melhor como é que fazia a interação, como é que testava e tudo. Até um belo dia que o Obama abriu lá as portas, ele fugiu para lá à noite. O casal fugiu para lá à noite. Entendeu? Para os Estados Unidos. Me Entendi. mandou depois um e-mail que chegou, que estava tudo bem, e nunca mais tive contato. Mas foram assim, Caraca. 1 ano e meio que eu
entendi muita coisa, que eu me atualizei, que eu tomei. Eu acho que o mais importante foi isso, tomar coragem para pegar certas coisas. Uhum. Tecnologia SMD, entendeu? Usar fazer um RGB, uma coisa desse tipo, que eu, no início eu fui jogando para ele, depois eu comecei a encarar. E Entendi. é tudo questão de prática, né? Com certeza, com certeza. Total. Muito interessante, muito interessante. Fala um pouco mais, qual é o nome da tua empresa? Aqui Marce, chama Lab Marcelo Vídeo Manutenção? Engenharia. Lab Vídeo. E aí a Lab Vídeo mexe com reparos eletrônicos, tudo que imaginar. Tudo, venda de componentes, de aparelhos e reparo. Venda de Nessas componente? fases todas, já tive loja, já tive outros tipos de segmentos, entendeu? Certo, entendi. Mas é assim, E 40 anos, muita coisa muda, muita coisa vai, seus objetivos, seus focos vão mudando, entendi. entendeu? Como é que tá as placas de ar-condicionado? Tem aparecido bastante? Vamos lá, Menos? hoje o que eu mais conserto são placas, tá? Aparece placa que eu nem sei de que é. E eu faço o que eu acho que deve fazer, olho a fonte, olho o mau contato, condensadores, né, relés, Uhum. e mando o pessoal testar. Me dá 50%, testa, se ficar bom, paga o resto, se não ficar bom, traz de volta. E assim Interessante. começou isso. Porque na época, no início, eu não tinha como testar as placas, né? Uhum. Não tinha assim, conhecimento, gabarito para isso. Hoje eu consigo, assim, na maioria das placas, já sair daqui praticamente com 90% de chance que eu sei que vai funcionar, certo? Entendi, entendi. Agora, no setor de climatização, eu conserto aqui hoje umas 5 por dia. Caraca. E estou reparando que o sistema de inverter está crescendo, ele está aumentando. Ele está já virando o jogo e ele Hum, vai dominar o mercado. Eu acho que isso é uma tendência, eu também acredito. Eu também acredito. entendeu? E aí, E a maior 5 por dia, muito dificuldade que bom. eu vejo assim no técnico, tanto o Hum, refrigerista como o, te- o da manutenção, da parte eletrônica, é ele identificar se o defeito está no compressor ou na placa. isso, temos essa dificuldade Todos mesmo. procuram um aparelho que faça isso. Desconheço, né? A É, não gente vai tem. por eliminação, né? É a conclusão que eu cheguei. Mas assim, a maior dificuldade neles está nisso. O ovo ou a galinha. Qual que Exatamente. é o primeiro? É, tem essa dificuldade realmente mesmo. E aí é conhecer, né? Saber testar um compressor, saber testar os periféricos de uma placa, né? Ter noção desses detalhes. E o que eu vejo é o seguinte, não precisa ter muito conhecimento assim básico. A pessoa consegue acompanhar e consegue aprender do zero, baseado só vou consertar a placa de refrigeração, de inverter. Ele consegue conhecer os componentes, ele consegue. Isso é uma coisa nova para mim, porque eu não tive essa formação, entendeu? Eu fui galgando, tipo, degraus, né? Uhum. Mas não, a pessoa consegue aprender. Só naquele segmento, só aquilo ali, vendo defeitos diários, né? Seguidos, entendendo só aquele circuito, ele aprende e ele vira um especialista. É o que eu te falei no início, né? Entendi. Conheci Interessante. vários especialistas. De climatização, estou te conhecendo, né? Não conheço outros. Mas em outros segmentos, eu conheço. Então, isso que é o legal, né? É você ver a pessoa crescendo no dia a dia, se interessando. A gente vê lá no grupo, as pessoas batendo cabeça, um perguntando, o outro fala, e por aí vai. E o negócio anda, né? É, Isso exatamente. foi muito novo para mim, entendeu? Eu não imaginava que isso pudesse andar dessa forma. E hoje eu vejo que é realidade, Entendi. entendeu? Muito massa. Isso por ser online, né? Tá falando? Por Como? ser. Isso por ser online? Por ser à distância ou pelo segmento? Não, pelo segmento da eletrônica.
Ah, entendi. Certo. Eu não enxergava a eletrônica, a manutenção dessa forma, entendeu? Entendi. Eu achava que só quem. Que antigamente passava de pai para filho, isso era muito comum. O pai consertava a Pô, televisão, o filho fala comendo. um pouco mais disso, cara. Fala, por favor. Isso é uma época que eu vivi, assim, de 3 gerações, passando de pai para filho. Eu acho legal. Eu acho legal, assim, se meu filho seguir, não vai seguir minha profissão, mas seguir, ele acha que hoje em dia não tem nada a ver, que eu trabalho demais, Entendi. estuda demais, entendeu? Não tem pouco tempo, então a visão dele é dessa forma. Mas eu vi vários passando de pai para filho. O filho chega a uma certa idade, começa, vem televisão, transmissor de rádio, de cidade, Uhum. de televisão. Isso também é uma coisa que é um. Tem poucas pessoas que fazem isso, sabia? Muito restrito. E geralmente passou de pai para filho. Aí depois que perde o medo de choque, aí vai em frente, né? E viram especialistas. E hoje tu enxerga diferente. Tu consegue ver, né? Hoje é Os caras diferente. do grupo, né? Antigamente era aquele curso de correspondência, né? Ocidental School, IUB. Eu fiz uns 3, nem lembro mais quais. Vinha um rádio para montar, alicate, chave de fenda, e aqueles livros vinham quinzenal ou mensal, não me lembro como. Hoje, com o curso online, é muita facilidade. Muita gente já podia estar nesse ramo, já podia ter visto isso, principalmente nessa pandemia, né? Eu vejo aqui na cidade, o que mais abre aqui hoje é delivery, depósito de bebida, entendeu? Fica até uma coisa Uhum. repetitiva, né? Porque isso uma hora vai, Saturar, né? vai infrar. Então as pessoas podiam correr para esse lado, né? De fazer um curso de especialização numa área e tudo, e dali ele vê se é interessante, se ele gosta, se ele leva jeito para isso, entendeu? Entendi. Então, quer Entendi. dizer, muitas coisas que eu tenho visto que, como se diz, o mundo mudou, o mundo daqui para frente vai ser de outra forma. Por mais que a gente não queira, ele vai ser diferente, a gente tem que estar preparado e a gente tem que absorver essas coisas, né? E outra coisa também, eu ia falar o seguinte, as tecnologias, o que eu vi nesse período foi elas se juntando uma com a outra. Tipo, o fax juntou, consertei muito fax também, era especialista em Também. fax. Ele juntou a impressora com a telefonia, né? O celular hoje, ele é a máquina fotográfica, a telefonia, com o computador. Então, as tecnologias vão se tornando uma só. Então, a pessoa era boa em máquina fotográfica, mas não tinha noção de telefonia. Aí ele já teve uma dificuldade de entender o celular e tudo. Então, a gente tem que pensar de uma forma. O, o ar refrigerado não está vindo com Wi-Fi agora? Então, quer dizer, Exatamente. as tecnologias vão se juntando. Então, a gente não pode excluir. Ah, eu vou focar só nisso, eu vou. A gente tem que ter um pouco de abertura para entender outras coisas, porque quando a gente vê aquilo junto, um circuito híbrido, a gente conseguir distinguir uma coisa da outra. O que é a manutenção? Quando você pega um aparelho assim que você nunca viu, você vai separando ele por circuitos, né? A fonte, o drive, se tiver áudio e por aí vai. Então a gente tem que saber separar o circuito, senão a gente não consegue focar no defeito, né? É isso aí mesmo. Ó, o inversor surgiu lá na indústria. Para resolver um problema, sei lá, não sei se foi por causa disso que surgiu, mas foi onde eu ouvi falar e me deparei pela primeira vez, foi na indústria, com substituindo o motor CC, né? Tem um Isso aí. motor, substitui o motor CC, que era gigantesco, uma potência altíssima. Aí bota um motor trifásico, sei lá, um galo de esquilo menor, com a mesma potência. Agora eu consigo controlar a velocidade dele. E aí é uma tecnologia antigaça. Na indústria surgiu lá atrás, está chegando agora aqui na linha branca, né? Vamos dizer assim.
E isso tudo vem da fonte chaveada, né? A fonte chaveada que abriu esse caminho, né? De ter um oscilador que Sim, sim, sim. transformava o, o CC em alta frequência. Aí com isso aí diminuiu o transformador, né? Regulava através dos fótons. A tecnologia veio Exatamente. daí. Tem aqueles E vai inversores evoluindo. automotivos também, que pega a bateria do automóvel, faz o mesmo princípio, né? E Engraçado, aí cara, foi quando melhorando. eu lembro quando eu vi isso aí pela primeira vez que eu não conhecia eletrônica ainda. Eu disse, caraca, que louco! Como é que existe isso? Né? Então, tipo, quando a gente não tem o conhecimento, né? Mas a evolução foi toda em cima disso daí. Conversou CCCC, você pega um 5 volts DC e transforma em 24 volts DC, 220. A tensão que quiser, ou A primeira vez baixa. que eu vi foi em videocassete. Em 85, 84 já vinha com Já fonte tinha? chaveada. Que foi chaveado, certo. Entendi. Cada um com seu tempo. Era com transistor, Sim, sim, sim. que fazia o chaveamento. O FET veio depois. Uhum. Os últimos videocassetes já vieram com FET, entendeu? Entendi. Os do início eram com transistor. Tinha o de potência e tinha um transistor antes, que começava a oscilação e acertava o drive, né? Entendi. FET veio depois. Interessante. Interessante. Muito Esses massa. chips próprios para isso foi bem mais tarde. Esses osciladores hoje, que usa esses, como é que é? LNK, né? Uhum. Tem nessas Top, placas. PNY, né? Isso é uma coisa bem recente. Não usa praticamente transformador, alguns. É, o É LNK não esse, usa duas não, é. turbinas, dois choquezinhos, dois Pronto. capacitor, dois de outro, você fez uma fonte de É. baixa potência, né? Mas é um Uhum. inversor. Tem razão. Interessante. É isso mesmo. Isso mesmo. Foi muito massa, cara. Muito bom mesmo. Tem que deixar que a gente vá até meia-noite. Ah, isso não acaba, porque a gente vai lembrando, vai, vai passando um filme na cabeça, né? É bom, né, cara, contar essas histórias. Né? Muito bom. Muito obrigado por compartilhar e Bom, agregar aqui, porque eu, particularmente, gosto mais de conversar sobre isso. São poucas pessoas que a gente conversa sobre eletrônica, é um mundo um pouco solitário ainda, né? Não é todo mundo que é fãzão de eletrônica. É um mundo, é um mundo um pouco solitário pra gente, né? A gente fica. Tem e poucas pessoas aqui, pra conversar. esses cursos também me abriu isso. Quando eu estava no Rio, quando eu falo Rio, Rio de Janeiro, Certo. às vezes eu acho que todo mundo, vocês estão em vários lugares, vários pontos, né? É. A gente tinha uma equipe, trocava informações, porque não tinha outras fontes de informação, a gente trocava, muita gente viajava para os Estados Unidos lá, comprava peça, trazia aparelhos e tudo, então a gente tinha um circuito de trocar ideias, informações, o que vinha para frente, a gente se reunia uma vez por mês, dois em dois meses. É interessante pra caramba, porque a gente absorvia muita coisa, né? Muito legal. E aqui no interior, praticamente eu fico sozinho, então eu não tenho para, então, com quem conversar, com quem trocar ideia. Às vezes não há coisa melhor, deve saber disso, que é consertar um aparelho. Aquele aparelho que você fica, aquela placa, ó, você fica 2 dias para lá, para cá, você não sabe para onde vai mexer. Aí você dá uma volta, você já vem com uma ideia diferente, conserta ela, né? Então eu vibrava aqui com a minha mulher, consertei, porque você não tem com quem trocar essa ideia, entendeu? E esses Entendi. cursos me proporcionaram isso também. Trocar ideia, ver outras pessoas falando a mesma coisa, a mesma língua, isso é muito legal, entendeu? Com Igual a gente certeza. conversa sobre futebol, a gente conversa sobre placa, sobre peça, Exatamente. Exatamente. condensador de outro, entendeu? Fica morto de feliz que achou um CI que não tinha encontrado. É a maior alegria da vida. Esse é equivalente àquele, esse aguenta potência tal, e por aí vai. E por aí vai. E esses aparelhos também de medição hoje, antigamente a gente tinha que se virar nos 30 com o multiteste. Hoje não, hoje tem aparelho específico, né, que é o capacímetro, que é o de indução, aparelhos que eu vejo aqui, ele mede exatamente aquilo.
Tem um aparelho agora que você compara placas. Já vejo há um tempo Já ele. vi, já, Para é. quem conserta muita placa repetitiva, Isso. ele joga um sinal, aí pela deformação daquele sinal, você consegue comparar as placas e por aí vai. E não É, tem limite, né? hoje em dia, pô, eu fico. Quando eu vejo o cara reclamando hoje que não tem componente, é porque não tem componente. É porque não tem esquema eletrônico. Pera aí, velho. Eu vi a primeira vez foi o Newton Sebrae dizendo que você falou aí. Tinha que ir nos Estados Unidos. Algum amigo que tava lá para trazer o componente de lá pra gente poder resolver o Existiu essa problema época, aqui. Entendeu? no videocassete mesmo. O cara vai nos Estados Unidos. Às vezes do Paraguai depois começou a ter alguma coisa também nos anos 90. Mas pedia pro cara, trazia de fora, entendeu? A peça. E você tinha que torcer para dar certo, porque você investiu um tempo e $1 naquilo, Exatamente. tinha que dar certo. Não tinha tempo ruim, não. Ou fizesse uma boa avaliação, ou Eu tomava um às vezes a preju, peça vinha né, dos cara? Estados Unidos, você ligava em 2 minutos, puf, te queimou. Aí Tudo ruim, é né? engraçado. Muito ruim mesmo, realmente. Percalços da E com o manutenção. tempo a gente vai ficando mais frio. A gente vai esquentando menos a cabeça, igual esse exemplo agora, né? Com o Uhum. tempo queimava uma peça, eu ficava chateado, aquilo acabava com o meu dia, porque muitas peças eram difíceis mesmo, eram caras. E tem um lado também que você promete para o cliente fica naquela É, iminência que vai sair, aí o negócio não funciona, queima, e o cliente não entende isso, não passa na cabeça dele, né? A gente que tem que segurar a onda e hoje eu sou mais frio, sou mais assim, não me envolvo mais a parte emocional tanto, entendeu? entendi. É, eu acredito que eu também. Essa questão emocional, eu tava até conversando com uma turma, a última turma, agora, antes de entrar aqui na live contigo. Tava na live com a turma quando a gente começa, o emocional é muito aflorado, né? Eu vejo isso com os novatos aqui. Muita ansiedade, É muito. e a Quando ansiedade atrapalha, né, ele eu todo. reparo, eu ganho a vida. Quando eu não reparo, é uma depressão. Parece que meu dia não tem mais. Não tem mais. Enfim, você perde a vida ali naquele dia. E é interessante falar isso daí, porque cada vez mais eu tenho batido nessa técnica, inclusive com os alunos. Cara, é o seguinte, acontece, é isso aí. Tô com uma semana na placa, mano. Pô, uma semana, cara, já passei, sei lá, 15 dias apanhando de uma placa, um mês apanhando de uma placa. Uma semana é só aprendizado aí. Tá só no começo, o cara fica destruído, né? É Tudo interessante que que você você jogou. imaginar já aconteceu comigo. Tudo que você imaginar. Entendeu? Muito massa. Agora, Marcelo, cara, pô, valeu demais. Se deixar que a gente vai embora. São 10h30 já, cara. Pô, valeu demais. Obrigadão vamos aí nessa. pelo bate-papo. Quem sabe a gente marca outro bate-papo aí. Tem É muita isso aí. No bagagem aí. mais, quero te dar os parabéns, tá? É, é um outro ramo que eu estou conhecendo, assim, um outro lado. Outro, outro lado da mesma coisa que eu estou conhecendo, mas muito interessante. E vendo que o futuro é isso, que a gente tem que se ligar, entendeu? Eu mesmo já tive intenções de me planejar, me preparar mais também para fazer uma coisa semelhante, Uhum. um curso, passar conhecimento, não sei de que forma, entendeu? Então, uma coisa que talvez eu venha a fazer mais tarde. Primeiro, eu Show tenho de que bola. aprender muito, principalmente acessar o Instagram. Tem que entender esse negócio aqui, cara. Entendeu? Mas parabéns, e estou vendo que o negócio está fluindo, que está ajudando muita gente, entendeu? É isso aí. É muito legal. Fico muito feliz Essa com o seu resultado aí transmissão de também. conhecimento é muito Uhum. legal, muito interessante. E a gente vê na expressão das pessoas que aquilo está mudando a vida deles. Não no sentido profissional, e eu acho também no sentido dele como pessoa, como ver que ele conhecimento, né? Às vezes algumas pessoas começam assim mais velhas, né? Não tiveram oportunidade naquela época certa, então aquilo você vê que transforma a vida deles, né? Eles se sentem mais preparados, né? Se integram melhor na sociedade, hein? É muito Total. interessante. Total. Isso aí que você falou é uma das coisas que mais me motiva, cara.
senão a que mais me Isso deve motiva, te sabe? dar uma, né, uma renovação, Total. uma vontade do dia seguinte muito legal. Muito massa. Cara, eu tô cada vez mais viciado em contar as histórias como a tua, né? Como a dos outros colegas que a gente tá, os outros climatólogos que a gente tá conversando aqui. Porque, pô, quando é que eu ia na tua cidade dar um curso presencial aí? Talvez nunca, cara. Entendeu? Talvez nunca. Então, tipo, a internet possibilita isso, né? Contar essas histórias, ver que você está tendo sucesso aí, no nosso segmento da manutenção eletrônica, para a climatização. Um cara que tem tanta bagagem. Obrigado por ter me escolhido, né, para aprender comigo. E porque eu me sinto honrado de verdade. Porque, pô, eu tenho total respeito por essa bagagem toda que tu trouxe aqui. Tenho muito a aprender, muito, aprendo muito com vocês todos. Com você que tem uma bagagem gigantesca, um cara que não sabe de nada, que faz uma pergunta que me Tem muita desafia, história. entendeu? Tem Hoje em muita dia tem história. muita história. Pois é, mas queira ou não queira, pô, Mas é o que eu te essa. falo, assim, eu me cobrava de não me especializar mais em nada. Porque as especializações na época foram interessantes, né? As pessoas te procuram, te dão um certo apreço naquele segmento, porque você domina aquilo, entendeu? E isso foi acabando para mim, entendeu? Então a Muito gente massa. sempre se reciclar e procurar uma coisa É isso aí, que cara. tem a ver, que você consegue entrar de novo nos trilhos, né? Muito bom. E renova, né? Renova porque não sei se eu poderia dizer que talvez tu estivesse numa zona de conforto, né? Mesmo na eletrônica, mesmo no. Talvez você estivesse numa zona de conforto. Já sei disso aqui, já não sei, né? Se tinha essa questão, Sim, mas. sim. É, é como te digo, é um período muito longo, então a gente entra na zona de conforto. Porque esses segmentos assim que eu me especializei me surgiram sem eu procurar. Eles foram me surgindo, entendeu? Agora Entendi, não, agora eu tive que procurar. Então mudou a forma de eu ver as coisas, entendeu? entendi. Muito interessante. Muito interessante. Marcelo, cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vamos ter que encerrar aqui. Depois a gente marca outro papo aí, cara. Agora você sabe entrar no Instagram. Da próxima vez a gente bate umas 2 horas de conversa aqui. No próprio curso, tem hora que eu sumo porque eu não consigo acompanhar. Realmente, trabalho o dia inteiro. E nessa pandemia, muito assunto. A sogra morreu, a filha foi estudar fora. Então, cada hora esses assuntos vão te absorvendo, você não consegue manter uma linearidade, né? Uhum. Valeu, Marcelo. Obrigadão, cara. Tamo Se junto. Tchau, fala. tchau. Sucesso aí, E viu? qualquer dúvida, em outra coisa aí, você queimou tua televisão, queimou teu. Pode Agora eu chamar já no zap sei. lá, que com Agora, certeza eu vou te passar alguma coisa para você seguir, tá bom? agora eu já sei, cara. Já sei quais são as suas especialidades aí. Muito massa. Valeu, um abração. Boa Boa noite. noite. Boa noite.